Dando início à 41ª reunião extraordinária da CJRI. Hoje nós temos processos da Borborema, Move Brasil e Conorte. Alguém gostaria de fazer algum registro antes de dar início? Diego, o jurídico tem alguma posição? O jurídico é o seguinte, o presidente. Ontem eu tive uma nova conversa com Diego, teu microfone está pipocando aí, teu microfone está... Não, não é o meu não, não é o meu não. Era de outra pessoa, mas já passou. Ontem eu tive uma conversa com o presidente do CTM novamente sobre esse assunto. Ele ainda sugeriu que alguma dúvida, algum membro que pedisse vistas para dar tempo do jurídico. Mas aí eu conversei, né, que se voltasse eu que era antes de algum membro do jurídico, já que a gente tem reunião normalmente 1 hora e meia no máximo, etc. Ele ficou de analisar, de conversar com o jurídico sobre esse assunto, mas até agora eu não tenho apresentando. E eu interfere na tua fala. Eu não sei se é só... Mas não dá para cumprir. Estão me escutando? Sim. Deu para registrar, presidente, o que eu falei? Diego, coloque em ata, só para registrar, porque assim, a gente tem que ver alguma coisa por causa que... É incrível esse negócio, né, rapaz? Procedimento, né? É É do incrível. manual, é do procedimento lá. A gente tem que tentar sanar isso aí, tá certo? Só coloque em ata. Eu ia sugerir... Eu ia sugerir, tá dando uma interferência no... Tá dando uma interferência grande aí, Diego. Não tá? Mas tá dando para me escutar? A gente escuta, mas fica cortando, Diego. Tá cortando, Diego, sua fala. Eu acho que é a internet do consórcio que tá ruim. A internet aqui hoje não está ajudando, não. Mas, enfim, eu ia sugerir que fosse expedido um ofício por parte dos integrantes da comissão para mostrar, né, a insatisfação, porque a gente já tentou conversar informalmente, né, e infelizmente até agora não teve nenhuma efetividade. Então, se for da concordância do presidente e dos demais integrantes, que fosse expedido um ofício assinado por todos, direcionado ao CTM e ao CSTM também, né, já que o órgão é vinculado ao Conselho Superior, para que seja manifestada essa insatisfação. Tá? Mas eu vou deixar registrado em ata de qualquer forma e podemos dar prosseguimento, né, ao início da reunião. Podemos dar início, Diego. Sua sugestão, eu coloco até em votação para os outros conselheiros. Por mim, está acatada a sua sugestão de um ofício conjunto ao presidente do CTM. Os outros membros poderiam se manifestar. Concordo. Cleiton, vereador. Doutor Bandeira. E que quando vem uma pessoa ativa, não aquela nada a declarar. É por isso que eu dizer também que eu não acho que, às vezes, não vale nem a pena ter a presença em si. Ok. Diego, Oi. a falta que faz Felipe Jandelino, né? Ele tinha para toda reunião, ele sempre falava, era muito ativo. Então, Diego, a maioria dos votos é oficializar o ofício conjunto para o CTM, tá certo? Porque a secretaria vai formular. Ok, obrigado. Por nada. Okay, a secretaria, depois da reunião, vai providenciar, preparar um ofício e avisa no grupo para todo mundo assinar, né? Que seja encaminhado. Ok. Então, dando início à pauta, os primeiros itens de hoje são da empresa Borborema. Os itens 1 e 2 são de PEV quebrada. Eneida está presente. Bom dia. A gente pode botar os dois em pauta, por julgamento? Pode sim, Diego.
Bom dia a Obrigado. todos. Bom dia, Posso, Inês. posso Ok, com a iniciar? palavra a operadora, item 1 e 2 da pauta, com a palavra a operadora. Novamente, bom dia a todos. São duas autuações. A primeira, o auto 50832, a linha de Piedade e o carro 865. A segunda autuação, o segundo processo é da linha Conjunto Catamarã, carro 618. Ambos esses veículos não eram reincidentes. Com relação ao auto 50832 de Piedade, o agente não determinou o recolhimento, por se tratar em horário de pico, foi notificado às 17h50, e essa era a última viagem dessa posição, então ele não ordenou que fosse recolhido, e dessa forma o veículo concluiu a viagem e já iria recolher. Quanto ao carro 618 da linha Catamarã, o mesmo foi substituído em tempo hábil pelo carro 925, conforme o documento que anexamos na defesa. Nas duas autuações também comprovamos a correção das PEVs e foi informado o serviço realizado via e-mail à DIV, ou seja, todas as recomendações dos senhores conselheiros sobre as ocorrências com PEVs foram cumpridas pela empresa. Peço também aos senhores que ponderem que grande parte de defeitos diversos, não só em PEV, ocorre durante a operação na linha. Inclusive, esses veículos autuados não constava em datas anteriores ao da autuação, que a PEV estava com problema no seu funcionamento. A nossa frota atualmente é de 371 veículos. Portanto, 3 veículos que foram encontrados com algum problema na PEV representa 0,01% de nossa frota. E acreditem que desde 2022, quando a gente teve um índice maior de PEVs sem funcionar, continuamos nos empenhando em testar e corrigir esses problemas nas PEVs de nossa frota, nos terminais da linha, e agilizando as correções para que cada vez mais diminuam esses problemas e não haja prejuízo para os usuários. Então, em relação a essas duas autuações, os veículos não eram reincidentes, e em relação a tudo que eu esclareci, peço aos senhores, senhores conselheiros a compreensão e pela razoabilidade e imprevisibilidade das ocorrências, eu peço o voto dos senhores pelo deferimento de ambos os autos. Obrigada. Ok, obrigado. Com a palavra, Dice. Bom dia, conselheiros. Bom dia a todos os participantes. Mais uma vez, estamos aqui discutindo PEV, né, conselheiros? Os senhores têm os relatórios de fiscalização de PEV, sabe a situação de cada operadora. Especificamente a Borborema, em junho, ainda estava com índice de equipamentos quebrados, que era o dobro do sistema. O sistema estava com em torno de 7,5%, ela estava com índice de 14% de equipamentos quebrados no total de verificações. Mas, como eu disse, os senhores têm todos os dados, sabem como está a situação e pode colocar o processo em julgamento. É isso. Ok, obrigado, Dice. Em votação, processo da pauta quebrada. Conselheira Marcela, seu voto. Eu voto pelo indeferimento. Vereador Júnior, seu voto. Deferimento. Conselheiro Fernando Bandeira, seu voto. Pelo deferimento. Conselheiro Peyton, seu voto. Deferimento. Ok, voto pelo indeferimento dele. Processos deferidos, 3-2. 3-2 deferidos, ok. Só foram esses da Borborema. Obrigado, Eneida, pelo comparecimento. Então, bom dia. Bom dia. Passamos agora para a MOB Brasil.
Os itens 3 e 4 são do mesmo infração, sistema de freio com mau funcionamento. O representante da empresa está presente? Sim, Diego. Leonardo, bom dia. Leonardo, né? Isso. Oi, Leonardo, bom dia. A gente pode botar esses dois juntos para julgamento? Sim, podemos. Ok, obrigado. Ok. Item 3 e 4 da pauta, com a palavra operadora. Bem, bom dia, senhores conselheiros, bom dia, presidente. Senhores, o auto 3546, percebemos que o veículo foi consertado, né, em razão da comprovação, razão pela qual Razoável acolheu o pedido do cancelamento do auto, considerando a não reincidência e ação corretiva, certo? Então, peço que os senhores acompanhem o relator e mantenham o deferimento. Para o auto 3542, o veículo quebrou, posteriormente foi consertado, bem como substituído, foi feito o repasse das viagens sem prejuízos para os usuários, certo? Ok. Obrigado, operadora. Com a palavra, disse. Bom, conselheiros, se casa trata de equipamentos que apresentavam risco de segurança aos usuários. O sistema de freio dos dois veículos estava com mau funcionamento e só foi recolhido devido à ação da fiscalização. Então, o fato dela ter consertado não implica no cancelamento do auto, não. O veículo estava em operação, oferecendo risco de segurança aos usuários, e eu espero que a comissão mantenha o posicionamento que tem tido nesses casos em que os veículos operam apresentando risco de segurança aos usuários. Então, somos pela manutenção dos autos. É isso. Ok, obrigado, Adice. Em votação, item 3 e 4 da pauta, sistema de freio com mau funcionamento. Conselheiro Cleito, seu voto. Voto pelo indeferimento. Conselheiro Fernando Bandeira, seu voto. A conexão dele caiu. Vereador Júnior, seu voto. Deferimento. Ok. Conselheira Marcela, seu voto. Eu voto pelo indeferimento. Ele votou, Diego? Doutor Bandeira? Não votou não. Na hora que você chamou, a conexão dele caiu. Aguardar um pouco. Vamos aguardar 2 minutos, Diego? 1 minuto. Ok. Nada, Diego? Não, ainda não. Então vamos passar para o outro item da pauta. Ok. E tem 5 da pauta. A gente está falando depois, né? Ok. E tem 5 da pauta ar-condicionado com mau funcionamento. O relator José Roberto votou pelo indeferimento. Com a palavra operadora. Bem, conselheiros, o veículo foi devidamente consertado, conforme a OS apresentada. Já retornei, viu? Já retornei, tá? Ok, estamos nos itens 5 da pauta, doutor Fernando. Pode continuar, operadora. Ok, só repetindo. Bem, pessoal, o veículo foi devidamente consertado, né, conforme a OS apresentada.
Não tivemos impacto na operação, visto que realizamos repasses na linha. O veículo foi substituído em até 2 horas. Então, peço pela razoabilidade, pedido de deferimento da autuação. Com a palavra, disse. Ok, conselheiro. O equipamento estava em mau funcionamento, temperatura interna do veículo em 27 graus. Foi necessário o conserto do equipamento e esse conserto só foi realizado graças à ação da fiscalização. Não foi por uma vontade da operadora. A operadora não identificou o defeito. Colocou o veículo em operação com o equipamento sem funcionar. Então, o auto deve ser mantido. É isso. Ok, obrigado. Em votação, item 5 da pauta, ar-condicionado com mau funcionamento. Conselheira Marcela, seu voto. Pela razoabilidade, eu vou votar pelo deferimento. Conselheiro Cleiton, seu voto. 27 graus, indeferimento. Doutor Fernando Bandeira, seu voto. Pelo deferimento. Vereador Júnior, seu voto. Deferimento. Ok, Diego, processo deferido. 3-2. Deferido 3-2. Voltamos agora, então, para os itens 3 e 4, né? Estava faltando. Isso. Doutor Fernando, voltamos para os itens 3 e 4. Estávamos em votação. Sim. A infração era sistema de freio com mau funcionamento. Aí se faltava seu voto. Eu voto pelo deferimento. Ok. Eu sou pelo indeferimento, Diego. Ok. Indeferido 3-2. Isso. Passamos então agora para o item 6 da pauta, que é não realização de horário. Houve deferimento parcial pelo relator Cleiton Leal dos autos 16421, 16426 e 16429. E indeferimento do 16423 e 16425. Presidente, ok. O item 3 e 4 foi indeferido 3-2, foi? Indeferido 3-2. Obrigado. Ok, item 6 da pauta, com a palavra a operadora. Bem, senhores, essas autuações de não realização de horas se deram por conta, infelizmente, da quebra do veículo, né? Então, peço pela razoabilidade a reconsideração dos senhores, visto que a empresa sempre presta, né, preza pelo conserto, com a maioria da brevidade possível, pelo repasse das linhas, substituição dos carros, para que não seja causado aí um transtorno aos usuários. Então, peço pela razoabilidade o deferimento das atuações. Ok, com a palavra disse. Ok, nesse processo, teve aí um ruído aí do relator, porque já tinha sido deferido em primeira instância 2 autos. O que a gente está discutindo são os 16421, 423 e 425. No 423 e 425, as quebras, os veículos não foram substituídos após as 2 horas de prazo estabelecido por essa comissão para substituição. Ela tem contratualmente 45 minutos para realizar essa substituição e transcorreram mais de 2 horas e ela não fez a substituição, portanto, manutenção dos autos. Quanto ao auto 16421, ela alega que o operador estava doente, botou um atestado. Só que faltam os outros elementos que essa comissão estabeleceu como necessário. Ela não colocou a escala de trabalho, não informou no RDO. Então, eu entendo que, e eu sempre respeito a opinião dos relatores, dificilmente falo isso, mas gostaria que o relator revisse o seu voto, porque as outras empresas cumprem o que essa comissão determinou, quando é essa alegação. Colocam a escala, colocam o pessoal reserva, colocam a utilização, e essa empresa só faz falar e botar um atestado, e isso está sendo colhido. Então, as outras operadoras vão se sentir no direito de apresentarem suas defesas desse mesmo jeito. Então, eu solicito ao relator a mudança do seu posicionamento e a manutenção de todos os autos em recurso. É isso.
Ok, obrigado, Adice. O relator quer se posicionar? Pronto, questão de ordem, consentido, tá certo? O pedido de Fábio, tá certo? Eu altero meu voto 16, no 421, ok? Ok, Diego, constar em ata a alteração do voto do relator. Em então votação... Desculpa. Então vão ficar os 3 indeferidos de acordo com o relator, né? Isso. Ok. Então, em votação, item 6 da pauta, não realização de horário. Doutor Fernando Bandeira, seu voto. Eu vou seguir o relator nesse caso, viu? Ok. Vereador Júnior, seu voto. Indeferimento. Conselheira Marcela, seu voto. Eu também sigo com o relator. Ok, eu voto pelo indeferimento. Processo indeferido, Diego. 5-0. Indeferido 5-0. A gente fez a correção aqui na auta, que tinha 2 autos que não eram objeto do recurso. Então, são os autos 16.421, 16.423 e 16.425. Indeferido 5-0. Bom, o item 7 da pauta, PEV quebrada, Modo Brasil também. O relator, o vereador Júnior Bocão, votou pelo deferimento. Com a palavra, a operadora. Bem, gente, meu pedido é para que os senhores acompanhem o relator e mantenham o deferimento. Haja vista que o veículo foi consertado e substituído, razão pela qual é razoável acolher ao pedido de cancelamento da autuação, considerando ainda o funcionamento sensível, né, que é a plataforma elevatória. Então, pela razoabilidade, peço manter o deferimento da autuação. Ok, com a palavra, Alice. Colocar conselheiros PEV, me pronunciar, o mesmo pronunciamento de sempre, pode colocar em votação. Ok, em votação, item 7 da pauta, PEV quebrada. Doutor Fernando Bandeira, seu voto. Eu voto pelo deferimento do processo. Conselheira Marcela, seu voto. Eu voto com o relator. Ok. Conselheiro Cleiton, seu voto. Com o relator. Ok, eu sou pelo indeferimento, Diego. Processo deferido 4-1. Deferido 4-1. O último item da pauta da MOB Brasil é Anjo da Guarda sem funcionar. Marcela Campos votou pelo indeferimento. Com a palavra, operadora. Bem, senhores, para essa autuação eu reitero os termos da defesa, peço pela razoabilidade. Ok, obrigado. Com a palavra, Alice. Colocar, conselheiro, sistema de bloqueio de porta sem funcionar, risco de segurança aos usuários. Eu espero que essa comissão continue com seu entendimento de não ser complacente com esse tipo de irregularidade, pela manutenção dos autos. É isso. Ok, obrigado, Adice. Item 8 da pauta, Anjo da Guarda, sem funcionar. Vereador Júnior, seu voto. Indeferimento. Conselheiro Fernando Bandeira, seu voto. Indeferimento. Conselheiro Cleiton, seu voto. Indeferimento. Sou pelo indeferimento, Diego. Processo indeferido 5-0. Ok, finalizamos então no Brasil. Obrigado, Leonardo, pelo comparecimento. Obrigado, gente. Vou pedir licença aqui a vocês para já entrar em outra demanda aqui, tá certo? Obrigado a todos. Fica à vontade, obrigado também. Bom, passamos agora para a Conorte. Previamente, a representante da empresa me passou os autos que a gente pode julgar em bloco. E temos, primeiramente, da mesma infração, os itens 9, 11, 12, 13, 14, 15 e 16, que são de não realização de horário. Com a palavra, a operadora. Bom dia, conselheiros e conselheira Marcela. Com relação a esses autos, senhores, o não cumprimento do horário se deu em razão da quebra do veículo. Como a gente sabe, né,
a maioria dos nossos veículos são BRTs, né? E, infelizmente, quando ocorre uma quebra do BRT, o seu conserto ele é mais demorado, né? E as peças seriam um pouquinho mais difíceis de serem adquiridas, né? E em razão disso, eu peço aos senhores que atentem para a razoabilidade, né? Em todos os casos, houve o registro no RDO da perda da viagem, né? Em cumprimento ao que determina o CTN, né? Então, eu peço aos senhores a razoabilidade nesses casos. Ok, obrigado, operadora. Com a palavra, disse. Bom, conselheiros, é sempre aquele caso de carro quebrado na garagem, sem que haja utilização de frota reserva. Não tem justificativa. A quebra é identificada na garagem. Tem um monte de carro lá para substituir. Não utiliza a frota reserva. Fica aguardando um possível reparo desse veículo. Então, não tem justificativa. Então, eu entendo que os autos devem ser mantidos. Ok, obrigado, disse. Em votação. Quais são os itens? Não realização. Votados? Pode repetir, Diego, para Jorge, os itens 9, 11. Repete, por favor, Diego, para Jorge. 9 e de 11 ao 16. Deu para anotar, Jorge? Deu. Obrigado. Deu, obrigado. Ok. Em votação, infração, não realização de horário. Conselheira Marcela, seu voto. Pelo indeferimento. Conselheiro Fernando Bandeira, seu voto. Se é na viagem inicial, pelo indeferimento. Conselheiro Cleiton, seu voto. Indeferimento. Vereador Júnior, seu voto. Pela recorrência e por ser da primeira viagem, indeferimento. Porque eu sou pelo indeferimento, Diego. Processos indeferidos 5-0. Ok. Item 10 agora, que também não realização de horário, mas o representante quis destacar esse processo. Ok, com a palavra, operador. Bom, conselheiros, com razão a esse auto 06769, né, houve a quebra do veículo, tá? Em razão de um defeito repentino no motor, conforme consta da ordem de serviço que foi juntada à defesa, certo? E em razão disso, quando foi verificado o problema, houve a substituição no veículo, tá? Em prazo inferior a 2 horas. Então, a viagem ocorreu já na viagem seguinte, que foi menos de 2 horas, tá? Os passageiros conseguiram realizar a sua viagem. Então, eu peço aos senhores, pela razoabilidade nesse caso, visto que foi respeitado o prazo de razoável que o CTN determina, né? Também que foi registrado no RDO, né? Essa perda dessa viagem, tá? Conforme pode ser comprovado pelo RDO, também juntado à defesa, e também pelo cumprimento da viagem seguinte, né? Que também foi juntada à defesa através do relatório de cumprimento de partidas. Por esse motivo, eu peço aos senhores pela razoabilidade, né, em respeito a todos esses itens. Ok, obrigado. Com a palavra, disse. Ok, conselheiros, é a mesma questão dos autos anteriores, a defesa dela. O veículo entraria em operação, mas apresenta defeito repetindo no motor. Tá, e foi substituído na viagem seguinte às 6h04. Só que ela deixou de fazer o horário de 4h40 da manhã. As viagens iniciais. Então, eu entendo que não há justificativa. Então, o auto deve ser mantido. Ok. Obrigado, disse. Em votação. Brasil, não me direito, não. É a primeira viagem, Fábio. Diga, você está cortando um pouquinho. A primeira viagem foi? 4h40 da manhã. Obrigado, irmão. Só foi entrar de 6 horas, fazer viagem de 6 horas da manhã. Obrigado. Ok, item 10 da pauta em votação, não realização de horário. Doutor Fernando Bandeira, seu voto. Doutor Fernando, seu voto.
Se é a primeira viagem, voto pelo indeferimento. Ok. Conselheiro Cleiton, seu voto? Eu sou relator, presidente. Opa, desculpa, Cleiton. Erros. Conselheira Marcela, seu voto? Eu voto pelo indeferimento, se for primeira viagem. Vereador Júnior, seu voto? Indeferimento. Pelo indeferimento, digo. Indeferido, 5-0, então. Bom, passamos agora para os itens 17 e 18, que é parar em local não autorizado. Com a palavra, a operadora. Bom, senhores, com relação a esse fato do desembarque, né? O fiscal alega que houve um desembarque em local que não era permitido. E eu gostaria de pontuar um fato de que houve um atraso no envio desse auto para as empresas. Ocorre que esses autos foram autuados em maio, certo? E apenas 14 dias depois foi que foi enviado o auto. Ocorre que, para a gente poder conferir, né, todas as concessionárias poderem conferir de fato a atuação, aparou ou questão de atendimento aos usuários, né? Conforme tem na resolução 12 de 2016, tá? No artigo 3º, parágrafo único, é determinado que as imagens daquele veículo sejam armazenadas em 72 horas. Ou seja, a gente recebendo um ofício, um auto de infração 14 dias depois, que a gente precisa averiguar de fato o que aconteceu para que a gente possa realizar a nossa defesa, né? Não temos mais esse acesso diante desse atraso do envio, tá? Então, assim, eu peço aos senhores pela razoabilidade, pelo cancelamento desses autos, em razão justamente desse lapso temporal. Ou seja, a gente tem um prazo de 72 horas para armazenar, em que a gente poderia verificar a atuação, tá? Independente de qual for o tipo de infração. Nesse caso, seria do desembarque, né? Mas, vamos supor, se fosse um atendimento, a gente precisaria de uma agilidade maior para o recebimento desses autos de infração, né? Para que a gente possa verificar nas câmeras e, de fato, atuar ali em cima do motorista, identificar, talvez, passageiros, né? Em razão, vamos supor, de roubo em veículos, né? Mas 14 dias é um prazo, não é razoável, né? Para que a gente possa preparar a nossa defesa. Bem como não está sendo cumprido o que foi previsto na resolução 012 de 2016. Então, eu peço aos senhores, pela razoabilidade na aplicação desses casos, certo? Continuo reforçando que a empresa não coaduna com essas atitudes de desembarque em local não apropriado, né? Mas que para a realização da defesa, nós precisaríamos que os autos de infração fossem enviados em tempo hábil, para que a gente possa verificar e também realizar uma atuação melhor. Nesse sentido, eu peço pela razoabilidade em ambos os casos. Ok, obrigado. Com a palavra, Disse. Bom, conselheiros, a defesa confunde aí as resoluções. A resolução é questão de assaltos. Os assaltos a ônibus. A empresa é livre para armazenar a sua operação da maneira que quiser. Se quiser armazenar às 24 horas, deixar a imagem armazenada um ano da operação do veículo, ela tem toda a direito de fazer, tendo estrutura em nuvem, em equipamento para manter as imagens, fica à vontade. Essa resolução é específica para assaltos, não se aplica ao caso. Quanto à questão de envio dos autos, o envio dos autos é feito de acordo com o que foi acordado entre a comissão e a divisão de controle de infração, que as autuações deveriam ter envio quinzenais às operadoras para permitir que esses recursos fossem juntados em, no máximo, 2 reuniões do Conselho. Então, não é porque a DC quer enviar com 14, ou com 10, ou com 12 dias, ou 16, às vezes, depende do calendário. A empresa recebeu, no começo do ano, o calendário de disponibilização das autuações. E essa disponibilização é feita atendendo solicitação da comissão para as suas reuniões mensais. Isso posto, vamos ao fato das autuações. Os veículos pararam em local não determinado no terminal, foram devidamente autuados e entendo que os autos devem ser mantidos.
É isso. Ok, obrigado, Adice. Item 17 e 18 da pauta, em votação. Parar em local não autorizado. Conselheiro Fernando Bandeira, seu voto. Eu voto pelo deferimento nesse caso. Ok. Conselheira Marcela, seu voto. Eu voto com os relatores. Ok. Deu para computar, Diego? Deu sim. Conselheiro Cleiton, seu voto. Pela razoabilidade, deferimento. Vereador Júnior, seu voto. Inferimento. Eu sou pelo indeferimento, Diego. Ok. O item 17 foi deferido 4-1 e o 18 foi deferido 3-2. Isso. Passamos agora para o item 19, ar-condicionado com defeito. Cleiton Leal votou pelo indeferimento. Com a palavra, a operadora. Bom, senhores, mais cedo, teve um caso bem parecido com esse, que o ar-condicionado interno estava a 27 graus, né? E todos os conselheiros votaram pelo deferimento, que foi, inclusive, deferido por 3-2. Então, pela semelhança dos casos, eu peço aos senhores também pelo deferimento, né, desses casos. Ok, com a palavra, Dice. Ok, sem necessidade de estender, ar-condicionado, o agente verificou a temperatura interna e externa, que marcava o equipamento, a interna marcando 27 graus e a externa marcando 31. Então, o equipamento não estava funcionando a contento e tanto que foi necessário o reparo do mesmo, como diz a operadora em sua defesa. Então, entendo pela manutenção do auto. É isso. Ok, em votação, item 19 da pauta, ar-condicionado com defeito. Conselheira Marcela, seu voto. Voto pelo deferimento. Deu para computar, Diego? Sim, deferimento. Ok, conselheiro Fernando Bandeira, seu voto. Pelo deferimento. Vereador Júnior, seu voto. Deferimento. Ok, eu sou pelo indeferimento, Diego. Deferido 3-2. Ok, item 20 da pauta é estacionar o veículo em local não permitido. A relatora Marcelo Campos votou pelo indeferimento. Com a palavra, a operadora. Bom, senhores, nesse caso, né, o motorista de fato deixou o veículo lá, né, e a gente aplicou a advertência, tá, para esse motorista, para que esse ato não se repita, né, mas eu gostaria de enfatizar com os senhores que, por mais que tenha ocorrido esse fato, esse problema apenas durou 7 minutos, tá? Sei que não é para não concordamos com essa atitude dele, né? Mas tudo foi resolvido em 7 minutos, sabe? Então, assim, peço a razoabilidade dos senhores em razão da empresa ter aplicado, né, a advertência junto ao motorista e também pela resolução do fato que foi em um tempo ínfimo, 7 minutos apenas, tá? Não houve demais prejuízos aos demais passageiros, mas simplesmente pelo fato da resolução ter ocorrido ali de forma bem rápida. Então, peço aos senhores pela razoabilidade nesse caso. Ok, com a palavra, Dice. Bom, conselheiros, foram 7 minutos em que os outros veículos tiveram que desembarcar os usuários afastados da plataforma, obrigando os usuários a utilizar a pista de rolamento para ter acesso à plataforma terminal, sujeitando a riscos. E só foi normalizada depois de 7 minutos o agente procurando o motorista dentro do terminal para que ele tirasse o veículo do local, uma coisa que poderia ter sido facilmente evitada pelo mesmo, tanto que a empresa o advertiu. Então, entendo que o auto deve ser mantido. Ok, em votação, item 20 da pauta, estacionar em veículo em local não permitido.
Conselheiro Cleito, seu voto. Indeferimento. Conselheiro Fernando Bandeira, seu voto. Nesse caso específico, pelo indeferimento. Vereador Júnior, seu voto. Indeferimento. Eu voto pelo indeferimento, Diego. 5-0, indeferido. Item 21 da pauta, não cumpriu os horários de saída no ponto de retorno. Adiantamento de horário. Relator José Roberto votou pelo indeferimento. Com a palavra a operadora. Bom, senhores, nesse caso, havia uma viagem programada para as meia-noite, né, às 0 horas, e o motorista se adiantou, tá? E há uma divergência entre os relógios, né? Segundo o fiscal, houve um adiantamento de 6 minutos, né? Enquanto no sistema, que está comprovado nos autos, tá? O adiantamento foi apenas de 4 minutos. Então, eu peço aos senhores pela razoabilidade, né, desse adiantamento que foi apenas de 4 minutos, tá? Ou seja, não houve um atraso na saída, né, mas apenas um adiantamento de 4 minutos, certo? E que tem essa divergência de fato nos relógios, né, mas que a gente consiga ir de fato com a prova dos autos, que é o que está constante nos sistemas que são disponíveis para o CTM. Então, apenas eu peço a razoabilidade pelo fato de ter ocorrido apenas um adiantamento de 4 minutos, nesse caso. Ok, com a palavra a Dice. Ok, conselheiros. Houve um adiantamento, dependendo se foi 6 ou 4 minutos. A viagem é programada para sair do ponto de retorno a 0 hora. O motorista, acredito que tenha ciência disso, que é para sair de 0 hora, e saiu adiantado. Então, isso causa prejuízo aos usuários. O regulamento prevê expressamente que os horários, a partir das 22 horas, no ponto de retorno, têm que ser rigorosamente cumpridos. Então, como houve adiantamento, eu entendo que o auto deve ser mantido. É isso. Ok, obrigado a Dice. Em votação, processo número 21. Doutor Fernando Bandeira, seu voto. Pela razoável. Pelo deferimento. Vereador Júnior, seu voto. Deferimento. Então, para computar, Diego. Deferimento, né? Ok. Conselheiro Cleiton, seu voto. 4 minutos, né? Razoabilidade. Deferimento. Ok. Conselheira Marcela. Pela razoabilidade e pelo deferimento. Ok. Processo deferido, Diego. 4-1. Ok. Itens 22 e 23 agora da pauta. É alteração de uso, redução da quantidade de BRTs e pesados com A. Todos os dois relatores foram pelo indeferimento. Diego, o 22, o 23 e o 24, não? Na mesma fração? Não, o 24, ele estava na pauta como alteração de uso, mas na verdade é PEV quebrada. Eu fiz a correção já. Ok. Com a palavra operadora, item 22 e 23 da pauta. Bom, senhores, em ambos os casos, né, alteração de uso, houve ambos os autos, a quebra dos veículos, né, e por se tratarem de veículos do BRT, infelizmente não ouviu outros veículos que pudessem substituir nessas viagens. Então, houve o registro, né, dessa perda, dessa ocorrência, tá? E, como pode ver, através dos autos, houve o registro da ordem de serviço de ambos os carros. Então, eu peço aos senhores pela razoabilidade, né, em razão de se tratar de um veículo BRT em que as peças são difíceis de ser adquiridas, o conserto é um pouco mais trabalhoso, né? Então, peço aos senhores pela razoabilidade. Ok, obrigado. Com a palavra Dice. Bom, conselheiros, isso aí implica, nesse caso específico, diminuição da capacidade de carregamento da linha. Então, quando a substituição de um BRT por um veículo pesado, há um prejuízo direto ao usuário.
Além disso, não há comprovação na defesa de que a empresa não dispunha de outros veículos BRT. A quantidade de veículos BRT cadastrada na operadora na data da autuação é muito superior à quantidade programada. Então, ela dispunha de equipamentos BRT para fazer a substituição. Então, os autos devem ser mantidos. Ok, em votação, processo número 22 e 23 da pauta. Doutor Fernando Bandeira, seu voto. Eu sou pelo deferimento dos processos. Vereador Júnior, seu voto. BRT é um problema que vem se arrastando. Deferimento. Conselheiro Cleiton, seu voto. Indeferimento. Só um minuto, presidente. O relator, o vereador, ele votou pelo indeferimento, correto? Vereador, pode repetir o voto? Deferimento. Deferimento. Ok. Cleiton, conselheiro Cleiton. Indeferimento, né? Cleiton, indeferimento. Cleiton. Indeferimento. Ok. Conselheira Marcela, seu voto. Conselheira Marcela, seu voto. Ela está online. Oi, desculpa, sou eu. Isso. Voto com o relator. Ui. Com relator, Ok, Diego. no qual ela não é Eu relatora, né? Indeferimento, ok. Ok, eu voto pelo indeferimento, Diego. Indeferidos 3-2, então. Vamos para o último item. Repete aí, Diego, por favor. O voto, quanto foi? 3-2 indeferidos. Todos os dois itens. O item 24 é PEV quebrado. O vereador Júnior Bocão votou pelo deferimento. Com a palavra, operadora. Bom, senhores, é um caso parecido com o que já tivemos hoje, tá, de outra operadora logo no início. Tá? Trata-se de um veículo que não tem residência, foi inclusive mencionado no parecer do relator, certo? Ele voltou pelo indeferimento. Então, eu penso assim, com razão também, quando houve a verificação do problema na PEV, certo? Houve o recolhimento do veículo, e com o recolhimento do veículo houve o conserto de imediato, certo? Esse conserto durou menos de 2 horas, ou seja, o prazo que a DIC entende que seja razoável, foi respeitado, tá? Então, foi menos de 2 horas, o veículo já tinha voltado a funcionar, certo? E isso não prejudicou os passageiros, tá? Houve a continuação, o veículo não voltou a ter problemas, e reforço também, de novo, que não é reincidente. Então, foi um caso, assim, foi único, certo? Então, eu peço aos senhores pela razoabilidade, assim como ocorreu nos outros casos parecidos no início dessa sessão. Ok, obrigado. Com a palavra, Dice. Ok, conselheiro, sem comentário, mas essa divisão é sempre pela manutenção desses autos. Mas pode colocar em julgamento. Ok, obrigado, Dice. Em votação, processo número 24 da pauta. PEV quebrada. Doutor Fernando Bandeira, seu voto. Eu voto pelo deferimento do processo. Ok. Fábio, eu estava verificando aqui a questão do veículo, porque eu quero esclarecer aqui a nobre advogada da Conorte, que nos meus autos não tem essa não, de dizer que são todos deferidos por residência ou não, sem residência não, tá certo? Quero deixar isso bem claro. Tanto é que nos meus pareceres eu deixo bem claro, né? É um copiar colar, que eu vejo cada caso, tá certo? E os seus momentos. Por exemplo, início de viagem é injustificável, mesmo não sendo um reincidente, tá certo? O linha só tem um veículo e precisa colocar um veículo suspeito de que pode ter operação complicada, por exemplo. Para mim, uma linha que tem um veículo, 2 veículos, tem que ter uns veículos
muito bem vistoriados, porque se quebrar um veículo, acabou a linha, né? Então, eu só queria deixar isso bem claro. Por isso, eu estou perguntando aqui a Fábio se essa linha, Fábio, que eu estava acompanhando aqui, ela só tem um veículo, se eu não me engano, né? Ou é um ou é dois veículos. Tu pode me confirmar isso, Fábio, por favor? Vou abrir aqui o Fume e Garaçu. E só tem um veículo aqui. Veículo, viagem 1, 1526. Viagem 2, 1526. 3, 1526. Só um veículo. 4, 1526. 5, 1526. Vou abrir aqui o... Vocês saem e dão 1504, parece. Aí a viagem foi realizada de 7h24 e a outra só foi realizada de 8h35. 1h10. Ou seja, deixou de realizar a viagem de 6 por causa dessa queda. Se eu não me engano, é isso. Deixa eu abrir aqui. 19 mil. Está na página 17, anexo 17. Não, abri aqui para ver a programação. E você ficar esperando, por exemplo, a viagem foi realizada aqui, ida 6h58 e a outra só foi realizada de 8h17. 1h25 depois. Aí complica, 1h20 depois. Não estou nem achando essa linha aqui no Baixo Cruz. Está no anexo da empresa mesmo, está no. Então, deixa eu ver aqui. No boletim da própria urbana. Anexo 17. Diego. Eu acho que ele botou só a operação do veículo, né? Foi a operação do veículo, 1526. Eu quero saber se essa linha é um veículo. Eu não estou só. conseguindo abrir no Baixo Cruz, mas essa linha não tem só um veículo, não. É uma linha. Tem mais veículos. Tem mais veículos. Tem. Não, só queria esclarecer isso. Porque esse carro já tinha feito já 5 viagens, né? Não foi início da operação. 04. Itapsuma, TI, Garaçu. Por que isso não está aparecendo no Baixo Cruz? A Diz tem condição de responder essa pergunta do conselheiro? Tem mais de um veículo. Ela tem mais de um veículo. Ok, então. Pronto. Dessa vez, Fábio, eu vou continuar aqui pelo meu proceder, que ela já tinha dado 5 viagens, não foi início de viagem do carro, tá? Uhum. Eu vou continuar com meus argumentos, vou votar pelo deferimento, então, tá? Ok. Mas lembrando que a infração é PEV quebrada, né, Diego? A infração do 24, não é isso? É, PEV quebrada. Exato. Isso. Ok. Deu para computar, Diego, o voto do conselheiro aí? Deu, deferimento, né? Tá faltando quem, Diego, voltar? Tá faltando você e Marcela. Ok. Conselheira Marcela, seu voto, por favor. Eu voto pelo indeferimento. Ok, eu voto pelo indeferimento, Diego. Ok, então deferido 3-2, que o relator foi pelo deferimento. Então, encerramos por hoje. Obrigado a todos. Bom dia. Ok, obrigado a todos. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Até a próxima. Até a próxima.